Bom dia, bom dia, bom dia. Vivi na área. Vivi na área. Deixa eu ver que horas tem. Deixa eu ver. 5h42 da manhã. Jack também já está aqui, ó. No seu posto, né, filho? Dá bom dia, filho. Paz mulherada daí. Dá um bom dia, filho. Ele, gente, ele não larga, tá? Ele fica aqui, ele dorme, ele acorda, ele dorme, ele acorda. E ele não sai do meu lado, não. Eu peço que vocês compartilhem a live, tá? Com todas as mulheres que vocês conhecem e que vocês acreditam que precisam ouvir tudo que eu tenho para dizer hoje. Hoje nós vamos falar sobre aquelas mulheres que não percebem que o casamento está escorrendo pelas mãos. Só um minutinho aqui, gente. Elas não percebem que o casamento delas estão indo embora, né? E que depende muito mais delas do que do próprio marido. Mas antes de tudo mesmo, eu não tenho como iniciar a live sem antes falar com quem eu falo aqui. Aqui eu falo com mulheres casadas que amam o marido, sabem que é amada, mas acreditam que não estão felizes no casamento como gostariam por conta do comportamento deles, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender que a gente consegue impactar e gerar uma mudança no comportamento do marido. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar aberta a reconhecer aquilo que precisamos mudar, né? Porque às vezes um comportamento que o marido tem é por falta de um posicionamento que você não tem. Espero que isso faça muito sentido para vocês. Um comportamento do marido que não está te agradando, provavelmente é algo que você está deixando de fazer ou está fazendo em excesso. Então você precisa perceber o que você está fazendo e que impacto isso está gerando no comportamento do seu marido. Vou repetir. Nós treinamos pessoas o tempo inteiro. Gente, vocês estão ouvindo? A gente tem um periquito aqui em casa, né? Quase um zoológico. Ele é uma gracinha, gente. Enfim, ele tá cantando, né? Pra alegrar já a nossa manhã. Então, assim, pra gente gerar um impacto, uma mudança no comportamento do marido, precisamos perceber aquilo que temos que mudar na gente. Às vezes não estamos olhando para o nosso emocional, às vezes não estamos olhando para a nossa vida espiritual, às vezes não estamos olhando para a nossa imagem. Estava até conversando ontem com meu esposo, que tem às vezes casais, né, que devido ao homem trabalhar fora, precisar cuidar um pouco mais da imagem, ele acaba ficando aparentemente melhor, até pelo contato que ele tem com outras pessoas. E a mulher, né, por ficar em casa, cuidando de filho, né, da casa, das coisas do marido, às vezes ela não olha para ela. Às vezes não. Na maioria das vezes, ela não olha para ela. E acaba o marido evoluindo e ela ficando para trás. Isso não é bom para você e nem é bom para o seu casamento. Você precisa olhar para você para que você gere, de fato, um impacto na mudança do comportamento do seu marido, tá? Uma amiga minha ontem falou que tinha visto uma frase, né, no Google. Deixa eu ver se eu lembro a frase. A mulher não precisa mudar o marido se ela o ama, mas o marido precisa querer mudar se ele ama essa mulher. Eu acho que a frase é essa. Gente, faz sentido, mas não funciona muito bem, né? Porque eu até falei ontem na live de ontem. Querer mudar o marido
porque por vaidade da mulher, é diferente de um padrão que o marido tem lá da família dele, do pai dele, a maneira que o pai tratava a mãe, enfim, e ele trouxe isso para a vida adulta. Então isso não é legal para ele e nem para ela. Só que muitas vezes o homem ele não percebe que ele está tendo o mesmo comportamento que o pai dele. Às vezes ele não percebe. E a mulher, ela está ali ao lado dele, ela pode sinalizar isso para ele, né? Ela pode mostrar para ele que ele vai continuar amando o pai dele, mas ele não precisa ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes que o pai. Ele pode ser diferente se ele quiser ser diferente, né? Ninguém nasce tão engessado a ponto de não poder ser moldado novamente, né? E a live de hoje a gente vai trabalhar essa mulher que está tendo atitudes que não estão favorecendo no bem-estar, lá na convivência dela com o marido. E ela acaba não percebendo que o casamento dela, que na maioria das vezes está na mão das mulheres, que esse casamento está por um fio. Deixa eu ler aqui o comentário do Rocha 1243. Claro, ficamos em casa com tudo em cima de nós. Ficamos sobrecarregadas, exaustas. Perfeito. Isso aí, gente, é a maioria, a maior parte das reclamações das mulheres que me procuram é exatamente por conta dessa sobrecarga que a mulher tem. Sim, nós ficamos sobrecarregadas por N coisas que nós temos que fazer. Mas nós precisamos entender, isso precisa ficar claro para a mulher. Ela não consegue dar conta de tudo. Ela não consegue dar conta de tudo. Ela é um ser humano. Deixa eu beber uma água, gente. Vocês estão percebendo que minha garganta ainda não tá legal? Por isso que eu falo o tempo inteiro, mulheres, vocês são prioridades no casamento. A sua vida, o seu bem-estar, o seu emocional, a sua vida espiritual, a sua aparência, ela é prioridade. Você precisa organizar essa parte da sua vida que é você. Você não consegue, não vai conseguir entregar nada de bom para sua família, para o seu casamento, para o seu marido, para os seus filhos, se você não estiver bem com você mesmo. Enquanto você se colocar em segundo plano, você não vai conseguir ser feliz nessa relação. Quando a gente fala de fazer tudo, fica tudo em cima de nós, isso significa que você está fazendo a sua parte e a parte do seu marido. E que isso não funciona na relação. Você precisa fazer o que for de sua responsabilidade e deixar que o seu marido resolva aquilo que é de responsabilidade dele. Quem faz tudo para o homem lá é a mãe dele, enquanto ele viveu com ela, enquanto ele foi criança. Só que as mulheres, elas têm de fato o hábito de resolver tudo. Resolver o que é de responsabilidade dela e o que é de responsabilidade do marido. Eu estou falando isso porque eu já fui assim também. É assim que a gente se comporta. E depois a gente diz que estamos sobrecarregadas. O marido sai da casa da mãe, casa, e quando ele chega nessa casa, nessa relação, ele está recebendo as mesmas mordomias que ele tinha lá, quando ele morava com a mãe dele. Isso não está certo. Você precisa entender e separar que
O que é de sua responsabilidade é de sua responsabilidade. O que é de responsabilidade do seu marido é de responsabilidade do marido. Por que eu estou falando isso? As mulheres, elas não só reclamam que estão sobrecarregadas, exaustas, como elas colocam o marido como o acomodado, aquele que está na zona de conforto, aquele que não se mexe para nada, entende? Então, isso daí é um reflexo desse posicionamento que você não tem de separar as coisas. No início, ele vai sentir diferença. No início, ele vai ficar chateado. No início, ele vai bater o pé. Mas depois, ele vai perceber que o que você está fazendo é pro bem dessa relação. É pro bem da relação. Por quê? Você não vai se sentir tão sobrecarregada. Porque você vai fazer o que é de sua responsabilidade. Vivi, mas eu não posso ajudar o meu marido? Claro que você pode ajudar o seu marido. Você só não pode fazer por ele. Você é uma só. Preste atenção. Esquece tudo. Esquece tudo. Para tudo. Tira o dia de hoje para refletir sobre você, sobre as suas escolhas, sobre o que te faz bem. Separa um momento para você diariamente. Feche os seus olhos. Esqueça que tem coisas à sua volta que dependem. O mundo não vai acabar se você olhar 1 horinha por dia para você. Nem que seja para você deitar e fechar seus olhos e ficar ali só em silêncio. Para você colocar as suas ideias, ajustar a sua vida. Sua vida, você mulher, você esposa. Se viver um casamento em paz, um casamento prazeroso, um casamento harmonioso com seu marido, se isso for de fato muito importante para você, você vai precisar começar a tomar conta de si. Você precisa ser corajosa. Você precisa entender que você é a peça principal dessa relação. Quando a mulher não está de pé, ela não vai conseguir dar o melhor dela para essa relação, para esse casamento, para essa família. Faz sentido, gente, para vocês? Eu tô falando isso porque, eu vou falar, é muita mulher que não olha para ela própria, que o marido vem antes dela. Ele é importante para você. Fazer as suas coisas é importante para você. Mas você é a base, você é a estrutura desse casamento. Se você continuar não olhando para você e só reclamar de que está sobrecarregada, que está exausta, você vai continuar vivendo o mesmo dia todos os dias e você precisa mudar esse processo. Você precisa mudar essa situação. Não está nas mãos do seu marido. Está nas suas mãos. Só você pode mudar esse cenário da sua relação. Só você pode olhar para você. Só você pode fazer o melhor por você. Experimenta, confia em mim. Experimenta olhar mais para você, experimenta cuidar mais de você. As mulheres não percebem que elas estão deixando a relação escapar das mãos. Aí quando o casamento está por um fio, aí elas acham que não tem mais jeito. Mas por que a gente não vai ajustando a rota durante esse percurso? Vocês precisam ajustar isso. Só vocês podem fazer isso. Não adianta vocês esperarem pelo marido. Ele não vai fazer. Se você não iniciar esse processo de mudança, ele não vai fazer. Se você treinou o seu marido fazendo tudo para ele, tudo por ele, você treinou ele, mas de uma forma negativa, eu te garanto. Tanto
que vocês estão insatisfeitas. Vocês treinaram ele de uma forma negativa. Então agora vocês vão precisar treinar eles de uma forma positiva. Preste atenção, isso vai dar trabalho. Isso não vai dar trabalho nenhum, sabe por quê? Porque conforme você foi treinando ele pro lado negativo, que hoje você consegue enxergar que de fato você não fez o melhor nesse sentido do treinamento, você vai treiná-lo da mesma maneira. E não é brigando, não é batendo de frente, não é criando conflitos. Muito pelo contrário, é a partir do seu posicionamento, é a partir da sua postura, dos seus valores. Se você não olhar para você, se você não cuidar de você, o outro vai te olhar da mesma maneira que você está se vendo. Faz sentido, gente? Eu espero que isso faça sentido, eu espero que essa chave vire na cabeça de vocês. Eu espero que vocês, de fato, de uma vez por todas, olhem para vocês e resolvam esse problema, porque é um problema interno. Não é por falta de tempo, porque o dia tem 24 horas, você pode tirar 1 hora para você. Você pode tirar 1 hora, esquece tudo. Tira 1 hora para você, você vai resolver muita coisa. Sobre o tema, né, de hoje, que está relacionado aí, deixar o casamento escapar pelas mãos. Eu tinha uma conhecida que ela tinha 3 filhos. 3 filhos. O que eu quero deixar muito claro aqui é que não, pelo amor de Deus, não tem a ver com religião. Tem a ver com as prioridades, com o comportamento e com as suas atitudes, né? Com aquilo que você está proporcionando para a sua vida e para o seu casamento. Ela tinha 3 filhos, faixa etária tipo 8, 9 e 11 anos, mais ou menos. E ela ia para a igreja, né, quase que diariamente, e ela não foi percebendo que ela estava abandonando, de uma certa maneira, a família dela, a casa dela. Ela reclamava demais do marido para mim, né? Ela reclamava demais que ele não fazia nada, que ele vivia na zona de conforto, que ele vivia no celular e que ele não agradava ela com nada. Aí eu perguntei uma vez para ela, numa conversa, eu falei, mas o que ele te entrega de bom? O que ele faz para você que te mantém nessa relação? Aí ela falou, nada, nada, tudo que ele me entrega é de forma negativa. Olha quantos anos tinham os filhos, 8, 9 e 11. Olha quantos anos eles estavam juntos, né? E ela falou que ele, nada, era um 0 à esquerda. Aí eu falei, né, o que mantinha ela falou pra mim que era porque Deus ia agir, né, na vida deles e tal, ia restaurar a relação. Só que ela não percebia que para Deus agir, ela precisa perceber os sinais. Se ela estava diariamente, ela não trabalhava fora, diariamente para a igreja, se ela tinha os gastos para ir para a igreja e quem pagava provavelmente era ele, a casa dela era uma bagunça, uma confusão. O marido não dava a atenção devida nem para ela e nem para os filhos deles. E ela não percebia que a presença dela dentro da casa dela, né, que a casa dela estava carente da presença dela. Ela não percebia isso, gente. Eu olhava aquilo porque ela não me ouvia. Ela não me ouvia.
E eu, como profissional, eu não dou a minha opinião. Eu dou a clareza e a pessoa toma a sua própria decisão, né? Eu mostro o cenário daquela relação e a pessoa toma a decisão. Para ela esperar em Deus, como ela estava achando que estava fazendo, ela precisava obedecer, ela precisava ouvir, ela precisava entender esse sinal. Peraí, eu não estou em casa dia nenhum. Como que minha família vai sobreviver? Assim, sabe? De lanche à noite, almoço, era 4 horas da tarde. Gente, eu estou te dando um relato verdadeiro. E eu tenho certeza que isso acontece muito, não exatamente com essas questões, mas de outras maneiras. Às vezes a mulher não percebe que ela está ausente dentro da casa dela, que ela está ausente na família, sabe? E que embora esse marido, como eu estava falando, ele ficasse o tempo inteiro no celular e que ele não agradava a ela e que ele não fazia nada, ele também estava sentindo a ausência dela. E ela não percebia isso. Ele não vai, ela falava assim, ele não vai fazer eu sair da igreja. Eu não vou deixar de cumprir meus compromissos. Tudo bem. Ele não vai mesmo. E nem pode. Ela tem que seguir o propósito dela. Mas precisa ter equilíbrio. Você precisa perceber se sua casa está carente de você, da sua presença, da sua figura feminina, da sua energia de mulher, daquele toque especial que uma casa precisa e que só a mulher tem. Você consegue mudar esse cenário de dentro da sua casa. Só você consegue dar conta disso. E quando você começa a fazer isso por amor, com resultados da sua relação, na sua casa, isso não vai te tornar sobrecarregada, não vai te deixar exausta, porque você está fazendo por prazer. A sua família está sendo muito bem servida por essa mulher maravilhosa que você é. Mas você precisa ter sabedoria, você precisa dosar o que você está fazendo e o que está acontecendo dentro da sua relação. Você precisa perceber se o seu marido está se comportando dessa maneira por conta de uma falta sua, uma ausência sua. É igual criança. A criança vai sinalizando, a mãe precisa estar atenta do que aquela criança está precisando. Não que seu marido seja uma criança, ele não é uma criança. Muito pelo contrário. Ele é um adulto. E você e ele precisam ser do mesmo tamanho. Vocês precisam caminhar pela mesma estrada, entende? Cada um com um sonho, mas pela mesma estrada, sabe? Com as mesmas intenções. Deixa eu beber minha água, gente, ó. Sequinha a garganta. Eu não preciso nem falar pra vocês o que aconteceu com essa relação, né, gente? Porque, de fato, se ela continuasse daquela maneira, ela com certeza ela ia deixar a relação dela escapar pelas mãos dela, assim como ela deixou, né? Então, assim, ela só reclamava. Eu via, né, como ela tratava ele, eu via como ele tratava ela. Tudo bem que tem pessoas que na frente dos outros têm um tipo de comportamento e longe, dentro de casa, tem outro comportamento. Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. E já ouvi muitas pessoas também falarem, ele é assim aqui, na frente de vocês. Em casa,
ele é uma outra pessoa totalmente diferente. Ou então assim, não pense que eu sou a bruxa da história, não. Vocês não conhecem ele dentro de casa. Lembra que eu falei desde o início que quando você quer mudar algo no seu marido, é porque tem algo em você que precisa ser mudado. Porque quando a gente quer que alguém mude, é porque nós estamos tendo algum posicionamento ou alguma falta de posicionamento que está gerando, está impactando nesse comportamento do marido. Deixa eu ver aqui. Ale, te amo, amiga. Obrigada, tá? Por estar aqui comigo. Muito obrigada. A Ale tá dizendo aqui, olha, meu pai é assim. Tá vendo, gente? Tem pessoas que na frente dos outros é uma pessoa e longe, né, fora, lá nos bastidores é outra. Mas quem é que vai mudar isso? Quem vai mudar isso? Será que o marido vai mudar sozinho? Será que isso está incomodando ele? Será que ele ser uma pessoa na frente dos outros, te tratar de uma maneira e fora da presença dos outros, eles te tratarem, né? Eles te tratar com grosseria, com covardia? Vocês acham que ele vai mudar? Será que isso incomoda de fato ele? Será que ele percebe que ele te faz tão mal assim, nesse sentido? Então você precisa se posicionar dentro dessa relação. Deixa eu ver aqui. E minha mãe não tem essa sabedoria que você está falando. A maioria das mulheres não tem. Mas tem os acessos, né? Por isso que eu tô aqui. Tem os acessos que vocês podem buscar e começar a colocar em prática na vida de vocês, dentro da relação de vocês. E isso não é importante só para o marido. Isso é importante para você, mulher, e para o seu casamento. É importante para os seus filhos, porque quando chega em casa, ele provavelmente não trata só o filho, só você mal. Ele tem esse comportamento também com os seus filhos, entende? Você precisa estar atenta a isso, vocês precisam perceber isso, né? Então, às vezes é uma defensiva mesmo do marido, como eu estava falando. O fato do marido estar direto no telefone, ele não quer fazer nada, não quer ajudar em nada. Essa pessoa, gente, o marido era autônomo, tá? Ele era autônomo e ele trabalhava dias da semana assim, então ele tinha uns horários livres, de fato, né, durante a semana. Então, ela reclamava que quando ficava em casa, já ficou olha, gente, preste atenção, 11 anos de relação. Eu já fiquei 1, 2 vezes em casa para ver se ele saía do telefone, e ele não saía, só queria ficar no telefone. Ele comia, sério, gente, ela falava, ele comia e deixava o prato lá no sofá. Ele não levava o prato para a cozinha. Gente, treinem o marido de vocês. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Sabe por que esse homem sabe por que esse homem deixava o prato dele no sofá? Responde aí pra mim. Se vocês adivinham por que esse marido que ela tanto reclamava deixava o prato no sofá. Ele acabava de comer e ele não levantava para colocar o prato dele na cozinha. Eu quero ver qual é a mulher sábia que está aqui comigo que vai saber me dar essa resposta. Quem é que vai me dar essa resposta? Estou esperando. Vocês sabem por que ele deixava o prato dele no sofá? Falei sobre isso ontem. Fala comigo. Quem é
que sabe essa resposta. Por que esse marido... Deixa eu ver aqui, Rocha. Claro que não. Para ele tá cômodo, faz tudo errado e ainda é a mulher que leva a culpa. Se ele não quiser mudar, não há quem consiga obrigar. O meu também é autônomo e nos tempos livres só bebe. Ó, a bebida é um bloqueio emocional, precisa de tratamento, tá? Agora, o fato da mulher, deixa eu ler aqui de novo. Ele faz tudo errado e ainda é a mulher que leva a culpa. Não, vocês não estão entendendo. Rocha, ela não tem culpa de nada. Ela só está escolhendo o que ela quer viver. O que acontece? Quando eu falo que a mulher se posicionando, tá? Ela se posicionando, ela consegue mudar muita coisa. Eu tô falando de um relato de uma pessoa, de uma esposa que ficava ausente da sua casa todos os dias da semana, indo para a igreja. Esse é o primeiro ponto. Se essa pessoa vai todos os dias para a igreja, ó, falei desde o início, não está relacionado à religião, está relacionado ao comportamento e à falta de equilíbrio, tá ok? Não está sabendo dosar essa questão, Rocha. Então, o que acontece? Ela ia todos os dias para a igreja, ela tinha um compromisso lá, daí tudo bem. Com 3 filhos, como que uma família sobrevive se essa mulher está ausente? Ela não tinha tempo nem para ela. É sobre isso. Agora deixa eu ver aqui. Ela não tinha tempo para ela, gente. Então, e como você está agindo? Qual é o seu posicionamento dentro dessa relação? O que você está fazendo hoje por você para poder sair dessa situação? Não estou falando sobre separação, hein? Não estou falando sobre separação. Eu estou falando sobre você, mulher. Seu marido está no alcoolismo, certo? É um bloqueio emocional, lá, familiar, lá de trás, lá da infância. É um bloqueio emocional. Esse homem precisa de ajuda, tá ok? Isso precisa ficar claro para a esposa, que esse homem precisa de ajuda. E quando a pessoa tem um bloqueio emocional, elas têm dificuldade de aceitar ajuda. Não é sobre ele, é sobre o que ele sente, é sobre o que ele vive internamente. Então, ai Jesus, uma formiga. Então, ele precisa de ajuda. Ele precisa da família dele. Não é fácil, não é simples. É difícil a convivência. É muito difícil, gente. Eu tenho certeza, eu sei disso. É muito difícil. Mas precisa de ajuda. Não tem outro caminho. Eu não vou dizer para você que só de você olhar para você vai resolver tudo. Não vai. Mas vai resolver o seu emocional. É sobre você, mulher. É sobre você que eu estou falando. Não é sobre o marido. Sabendo que quando o marido não está bem, a esposa também não fica bem. Não tem como. Mas que ela precisa cuidar do emocional dela, ela precisa. Ela precisa se fortalecer como mulher. E, de alguma maneira, encontrar uma maneira de levar uma ajuda para ele. Sabe? Para ajuda e ao encontro dele. Né? Um momento que vocês estejam... Eu não sei se ele vai para bar, eu não sei se ele bebe em casa, eu não sei quantas vezes, né, ele faz isso por semana. Eu não sei. Mas muitas coisas acontecem dentro da relação, igual eu falei sobre isso ontem. Às vezes é a ausência da mulher.
Rocha, não estou falando que esse é o seu caso. Estou falando que muitas vezes é a ausência da figura feminina em casa. Sabe? Aquela energia, aquele acolhimento, aquele abraço, sabe? Aquela paz, aquele toque especial que só a mulher tem. O homem não tem isso, né? Agora, vamos precisar descobrir o que aconteceu lá atrás, né, com o seu marido, que desencadeou esse alcoolismo, né? Então eu sei, provavelmente você ama esse homem, mas muito mais provavelmente você está desgastada, né? Você está cansada, aí você precisa de ajuda. Você precisa procurar ajuda. Somente um profissional vai te dar uma direção, vai te dar clareza do que está acontecendo e como você vai poder ajudar o seu marido, tá? Você é casada com ele? Casada? No papel? Como é que é sua relação? Deixa eu ver aqui o que a Alê tá falando. Porque a gente pega e leva pra ele. Não é por isso. Alê, errou. Não é. A resposta não é essa. Falei sobre isso na live de ontem. Sabe por quê? Porque ou cada um está comendo num cômodo da casa, porque você e sua família não fazem as refeições na mesa. Por isso que o seu marido, né, deixa o prato lá no sofá, porque ele não está na mesa com a família dele. Quem é que coloca a mesa do jantar? Quem é que coloca a mesa do café da manhã? Quem é que tem o poder, a energia de reunir essa família? Fala pra mim. Só ela tinha esse poder naquele momento. Só ela podia reunir a família dela no mesmo momento para fazer sua refeição. Aquele momento onde a família bate um papo, fala sobre o dia. Ela deixou escapar. Não é sobre culpa, gente, é sobre posicionamento. É sobre posicionamento. É sobre atitude. É sobre a sabedoria da mulher. É sobre como a mulher está conduzindo essa relação. Foi por isso, era por isso que todos os dias ela reclamava que ela lavava a louça e tinha que buscar o prato no sofá. Mas ela não buscava. Ela não buscava o prato no sofá. Ela não buscava. Porque era um abuso. Era um abuso, porque ela limpou a casa. Ela e os filhos, tá? E que tá tudo bem. Os filhos precisam participar. Só que ela não tinha tempo para isso. Ela não tinha tempo para cuidar da casa. Ela não tinha tempo para cuidar, lavar uma louça. Não tinha tempo. Ela não tinha tempo para ela. Como que ela vai ter tempo para a família dela? Fala para mim. Se ela não tá cuidando nem dela. Deixa eu ver, Alê. Alê, tô sem óculos aqui porque me incomoda. Eu não consigo, sabe? Você é muito focal, eu não consigo. Prefiro ficar sem óculos, mas vamos ler um pouquinho mais distante. Se a mulher prepara a mesa, a família se reúne. Se a mulher prepara a mesa, a família se reúne em torno da mesa. Perfeito! Perfeito! Aí, se ela parasse para pensar, peraí, esse prato não vai ficar mais nesse sofá, porque agora nós vamos nos reunir na mesa. É aonde a sua família precisa fazer as refeições. Não é no sofá, e muito menos cada um em um horário. Claro, tem suas exceções, né? Tem casal que tem dificuldade de estar no mesmo horário e tal, mas a refeição
essa família precisa fazer juntos, tá? Essa família precisa fazer refeições, alguma refeição junto, porque é o momento de conexão. Talvez a mesa da sua casa seja o lugar mais importante do seu dia, da sua família. Sabe? A mesa onde vocês fazem a refeição talvez seja a mais importante, o objeto mais importante da sua casa. Porque é ali que vocês se conectam, sabe? É ali que vocês falam sobre o dia, é ali que vocês falam sobre suas ideias, é ali que você consegue olhar nos olhos, tá tranquilo, tá em paz, sabe? É um momento incrível que vocês precisam aproveitar. Eu falei ontem da história da minha cliente, gente. Acho que é o momento que eu mais bebo água, tô brincando. Falei sobre a história da minha cliente ontem, né? Ela é casada, não muito tempo, acredito que uns 4 anos, 3, 4 anos. E ela com depressão, né? E ela procurou ajuda, que ela queria melhorar a relação dela com o marido dela. E ela tinha louças, enxovais, né? Lá do casamento que ela ganhou e tudo mais. Tinha louças, tinha jogo de cama. Ela falou pra mim que ela almoçava no sofá, ou então olha, pouco tempo de casada, presta atenção. Olha como ela está treinando esse homem. Às vezes ela jantava na cama, às vezes ele jantava no sofá, vendo TV, ela estava na cama, no quarto. Gente, presta atenção. Ela falava pra mim que ela não colocava as louças que ela tinha guardadas do enxoval, porque o marido dela ia achar estranho, que ele não está acostumado com isso. Que lá na família dele sempre tiram a comida direto da panela. E tá tudo bem. Ele vai continuar amando a família dele, mas ele não precisa seguir os mesmos padrões. Sabe? Ela não tinha sabedoria. Mas Vivi, ele vai achar estranho. Ele vai achar estranho no início. E outra coisa, falei pra ela, você não precisa fazer isso de uma vez só. Não precisa, gente. Para treinar o marido, você vai treinando aos poucos. Você vai inserindo aquilo que você tá vendo que faz bem para sua relação com ele. Sabe? Então eu falei pra ela, olha, não precisa você todos os dias pegar suas louças. As louças você tem que usar todos os dias, fato. Mas assim, arrumar uma mesa bonita, não precisa fazer isso todos os dias. Se isso for importante pra você, você vai fazendo aos poucos, sabe? Inventa um jantar num sábado, arruma a mesa, coloca aquele dia como um dia importante pra vocês. Um dia você faz no sábado à noite um jantar. Depois você faz no outro domingo, sabe? Um almoço e bota suas louças. Pega a sua roupa de cama, arruma seu quarto. Coloca seu jogo de cama novo, bonito, cheiroso. Cuida do espaço que vocês têm. Sabe, eu fui falando pra ela que a roupa de cama, ela poderia fazer isso todos os dias. Sabe, ela preparar o quarto dela, o quarto deles, deixar o quarto deles mais aconchegante, sabe, mais leve, mais agradável, mais acolhedor para esse casal. E o jantar, a mesa, que ela teria aquele momento ali com ele, né, os dois, aquele cuidado, aquele toque que só nós mulheres temos. Falei pra ela, vai colocando aos pouquinhos, tira um dia da semana, faz um jantar especial pro seu marido, coloca na mesa. Daqui a pouco
Seu marido vai achar tão lindo aquilo, aquele gesto tão lindo, tão puro, tão feminino, que ele vai pegar e vai se sentir muito mais atraído para estar ali naquela mesa com você. O dia que você fizer o jantar e tiver que tirar da panela, ele vai começar a achar estranho. E essa chave vai virar dentro da mente dele. Mas, antes de virar na mente dele, essa chave precisa virar na sua mente, mulher. Como eu falei lá dessa conhecida, estava nas mãos dela. A mudança do comportamento do marido vai começar através da mudança do nosso comportamento. Primeiramente, não com ele, mas com a gente. Quando a gente começar a se olhar diferente, quando você começar a ter um cuidado diferente com você, com os seus valores, com as suas qualidades, quando você reconhecer o quanto você é especial, o quanto você é importante, o quanto você precisa ser presente dentro da sua família, eles sentem sua falta. Às vezes, vocês podem achar, mas é só porque a mulher sai. Não, às vezes, muitas vezes não, quase sempre, muitas mulheres estão ausentes da sua família, estão ausentes das suas casas, mesmo estando dentro da própria casa. Faz sentido, gente? Tem mulheres que estão ausentes da sua família, mesmo estando dentro de casa. Quanto isso fala com vocês, gente? Quanto isso faz sentido para vocês? Gente, minha live tá linda, tá cheia. Ai, como eu sou grata. Muito grata mesmo. O horário é bem cedinho, mas muita gente entra. Ai, que alegria. Deixa eu falar pra vocês. O quanto isso fala com vocês. O quanto isso mexe com o seu emocional. Você precisa refletir sobre isso. Você está deixando o seu casamento escapar das suas mãos. E quem tem a sabedoria é a mulher, não é o homem. Quem tem essa sabedoria é você, não é o seu marido. Então quem tem que usar a sabedoria, gente, usar a sabedoria não é passar por cima das suas escolhas. Não é deixar de dizer o não, de dizer o eu quero. Não é isso, gente. Usar a sabedoria é você perceber que rumo a sua relação está tendo diante de determinado comportamento e atitudes que você está tendo. Você precisa perceber, porque se você faz isso com a sua família, você faz isso com todas as outras coisas. Às vezes um trabalho, você está deixando um trabalho escapar das suas mãos, porque você não está percebendo o seu comportamento, as suas atitudes, o seu posicionamento dentro desse trabalho. Eu não sei como é que é a frase, mas é mais ou menos assim, o seu negócio precisa ter o olho do dono, né? O negócio precisa ter o olho do dono, alguma coisa assim, eu não lembro como é que é esse ditado. E é a mais pura verdade. Você é a dona dessa família. Você precisa entender isso. Você é a dona da sua família. E a sua família precisa dos seus olhos. A sua família precisa da sua doçura, do seu aconchego de mulher. Embora o seu marido tenha todos esses comportamentos aí negativos, ainda assim,
é algo que está acontecendo que você está deixando de fazer por você e que está, de fato, gerando esse comportamento nele. Não é sobre culpa, é sobre olhar para você, é sobre saber o que está acontecendo. Você precisa meio que sair de dentro da sua família, olhar assim por fora, sabe? Tipo o filme Ghost. Olhar assim de fora e perceber aquele cenário, olhar esse cenário da sua família e ajustar essa rota. Você tem esse poder, você tem essa sabedoria. Você sabe exatamente o que precisa ser feito, não tenho dúvidas disso. Mas você precisa extrair isso de dentro de você. Não adianta você reclamar, dizer que o marido tem um comportamento ruim, se você está de braços cruzados. Ai, irmã! Ai, te amo! Beijinho na minha princesa. Ai, irmã, você tá aqui. A Lê é minha irmã, olha, Lili Martins. Então, vocês precisam estar atentos à relação de vocês. Que rumo essa relação está tomando? Que falta de posicionamento você está deixando de ter? O quanto você está ausente da sua família, do seu casamento, mesmo estando dentro de casa? Né? Que dedicação é essa que você está tendo com você e que você consegue transbordar para a sua família, para o seu marido? Que energia é essa que você entrega diariamente para a sua família? Você é aquela mulher que não percebe que a quantidade de nãos que você dá para o seu marido está fazendo também desgastar o seu casamento? Vivi tem sempre que dizer sim, não, você precisa fazer suas escolhas, mas você precisa perceber se está tendo excesso ou não. Precisa ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio na sua relação, no seu comportamento, nas suas atitudes, as coisas vão ficar desajustadas, vão gerar conflitos. Gente, compartilhem essa live. Irmã, toca nesse aviãozinho, hein? Compartilha com geral. Compartilha essa live. Toca nesse aviãozinho. Então, você precisa perceber que trajeto está tendo essa relação e o que você pode fazer para gerar uma mudança nessa relação. Você precisa perceber isso. Se você continuar de braços cruzados, o seu casamento vai tomar o mesmo rumo dessa minha conhecida. Infelizmente, esse casamento não deu certo. Ele não deu certo. Ela, infelizmente, não teve sabedoria para lidar com essa situação. E que talvez era só ela um pouquinho mais presente. Ela não precisaria largar os compromissos dela com a igreja. Ela não precisaria cuidar da casa diariamente, exaustivamente. Não. Só dela ajustar, dela equilibrar, muita coisa já ia mudar. E olha só, não só o marido sentia falta, provavelmente, né, estava sinalizando essa insatisfação por esse comportamento, né, embora ele agia de uma forma errada, né, vamos colocar como errada, porque ele também não fazia a parte dele, mas o homem não tem a sabedoria que a mulher tem. Então o caminho que ele vai usar é esse. Ele vai se defender daquele cenário que ele não está gostando. Ele só vai se defender. Ela não quer, né, estar presente na família dela. Gente, a nossa família é o bem mais precioso que nós temos. A família
é a nossa bênção. Deus entregou essa família pra gente. E nós somos livres para cuidar dela da maneira em que a gente achar que é necessária. Se você está deixando escapar das suas mãos, provavelmente você não está se posicionando dentro dessa relação. Mais uma vez, se posicionar não significa que você vai brigar, que você vai bater de frente. Não é assim. Se posicionar também é você dizer o que você aceita, o que você não aceita mais nessa relação, o que você gosta, o que você não gosta. Se posicionar também é você dizer e demonstrar para o seu marido o quanto é importante para você que vocês fiquem bem, que vocês sejam felizes, que o lar de vocês seja harmonioso, seja um lar de paz, de energia, de diversão. Casamento precisa ser divertido também, gente. Quantas vezes você conta uma piada pro seu marido? Fala pra mim. Aquela piada ridícula que só você ri. Quantas vezes seu marido fala algo engraçado e você fecha a cara? Quantas vezes? Quantas vezes seu marido te chama para ir em algum lugar com ele e você diz que não? Não quero, não posso, não tô afim, não gosto daquelas pessoas. Quantas vezes você faz isso? Você tem esse comportamento? Fala pra mim, você costuma dizer muitos nãos pro seu marido? Você não está percebendo, mas você está tendo falta de equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Você não precisa passar por cima das suas escolhas. Mas o sim, ele é importante, tão importante quanto o não. O sim, as pessoas falam que o não é muito importante, né? Nossa, o não é muito importante. Depende de quem está dizendo, gente. Depende para o que você está dizendo. Precisa perceber se isso é importante para o seu marido, sabe? Se isso vai fazer diferença no dia dele. Se dê oportunidade, gente. Sabe? Esteja aberta à mudança. Isso vai revigorar, sabe, sua alma. Quando você começar a se permitir mais. Quantos nãos você dá para o seu filho por dia? Você precisa ser mais flexível. Quando eu falo, se cuida das suas escolhas, cuida da sua imagem, cuida do seu emocional, cuida da sua vida espiritual, cuida de tudo isso, porque você vai ser muito beneficiada, o seu marido vai ser beneficiado, os seus filhos serão beneficiados. Viver bem, sabe, com o seu marido, eu falo demais isso. O seu casamento é prioridade para você. O seu casamento é prioridade. Não é o seu filho. Vivi, meu filho não é prioridade, seu filho é prioridade. Ele é. Eu tenho um filho. Meu filho é minha joia. É tudo para mim. Só que para ele ser feliz, eu preciso estar bem com meu marido. E não é só um dia. Eu preciso estar bem com meu marido todos os dias. Vivi, mas vocês não têm conflitos? Sim, somos um casal, a gente vive todos os dias juntos. Sim, às vezes temos opiniões diferentes. Mas quando você, presta atenção, quando você senta na mesa com ele, você consegue resolver muita coisa diariamente. Você não deixa conflitos, brigas, desentendimentos virarem uma bola de neve e esperar uma próxima briga
para você jogar tudo no ventilador, para você jogar tudo na cara dele, para que essa briga, esse desentendimento que seria desse tamanhozinho aqui, se torne desse tamanhozão. Aí é um problema para resolver, é um problemão para resolver. Aí sabe o que acontece? A mulher vira para mim e fala assim: Vivi, ele não quer conversar, ele não gosta de conversar. É porque vocês não conversam, vocês brigam, vira aquela bola de neve e vocês não conversam. Aí você chama para conversar, mas não é uma conversa. Tô errada? Não é uma conversa, é briga. E ninguém gosta de brigar, ninguém quer. A pessoa que quer ter paz, principalmente os homens, que são super objetivos e tudo mais, diretos, eles querem paz na mente deles, eles não querem briga. Tem comportamento, homens que sim, mas na maioria das vezes não, sabe? O homem é diferente da mulher e a gente precisa estar atento a isso, que o nosso comportamento é diferente do comportamento do nosso marido. Deixa eu ver que horas tem, meus amores. Deixa eu ver. 6h44. Eu entrei na live. Tem uma hora. Tem uma hora. Entrei, era 5h40, 42, mais ou menos. Uma hora. Entendem, gente? Percebam se o comportamento, a atitude que você está tendo, né, a falta de percepção do que está acontecendo no seu casamento, se isso tá fazendo com que o seu casamento saia, né, fuja das suas mãos, né? Não que você tem que ter o controle de tudo, mas só de você conduzir, ajustar a rota, mulher sábia, isso vai resolver muita coisa. Só de você se cuidar, você já vai impactar muito no comportamento do seu marido. Mulheres casadas que querem mudar, que acreditam que o marido precisa mudar o comportamento deles para que vocês vivam melhor. Mude o seu comportamento, mude as suas atitudes, cuide de você, cuide do seu emocional, cuide do seu espiritual, cuide da sua mente. Se cuide da sua imagem. Faça algo que te deixe feliz. Escolha algo diário, sabe? Escolha pelo menos uma coisa simples que você pode fazer sem depender de ninguém, sem depender de carro, sem depender de marido, sem depender de filho. Escolha algo que faça seu coração cantar, que faça seu coração ficar feliz, né? Escolha alguma coisa que te faça feliz, seja dançar, seja meditar, seja caminhar, seja, sei lá, fazer algo gostoso pra você, saudável, tá, gente? Pelo menos pra todo dia, né? Todo dia tem que ser saudável, pelo amor de Deus. Mas enfim, brincadeiras à parte, mas escolha algo que você ame fazer, descubra. Mas você só vai conseguir descobrir se você tirar esse tempinho para você olhar para dentro, para você se conhecer e se reconhecer. Você precisa olhar para você. Descubra, isso faz muito bem. Eu, no ano passado, eu sempre caminhei ao ar livre. Mas ano passado, eu descobri que isso me deixa muito feliz. Isso, nossa, me renova diariamente. Gente, eu tenho uma conexão com o céu incrível. Eu olho assim, sabe? Eu vejo os pássaros, aquilo mexe, me tira totalmente desse mundo. É lindo. Deixa eu ver. Não, pensei que tivesse alguém entrando aqui. Então, assim, mexe demais comigo. É algo simples. Eu não dependo de muito tempo. Eu não dependo do meu marido. Eu não dependo do meu filho. Eu não dependo... 1 horinha, 30 minutinhos para você cuidar de algo que você ama, que te faz bem. Faça isso por você.
Você é importante para sua família. A sua família é importante para você. Seu marido é importante para você. Seus filhos são importantes para você. Você só vai conseguir entregar algo melhor para eles, só vai conseguir se entregar de verdade se você estiver bem. Você precisa estar bem. Você é a base e a estrutura dessa relação. Meus amores, muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui comigo hoje, tão cedinho. Isso é tão especial para mim, tão importante. Saber que, de alguma maneira, através do meu propósito, eu consigo contribuir na vida de vocês, no casamento de vocês. Eu fico tão feliz, fico tão grata a Deus por ter vocês aqui comigo. Vocês não imaginam o quanto me deixa feliz. Muito obrigada, tá bom? Eu vou encerrar essa live hoje. Eu ainda não defini um horário pela manhã. Por quê? Eu tô fazendo cedinho assim. Mais cedo que isso, acredito que eu não consiga. Porque meu marido sai, né, no horário de 5 horas de casa para trabalhar. Então, assim, eu não sei se eu consigo fazer antes desse horário, né? Eu prefiro fazer, ele vai trabalhar e eu inicio a live, né? Assim que está acontecendo. Mas, já, Guilherme volta a estudar. E ele pega 7 horas da manhã na escola. Então, eu não sei se eu consigo fazer, né, manter esse horário. Eu não sei como que eu vou fazer. Se eu vou poder fazer só 40 minutos de live, 30 minutos, eu não sei. Mas que eu não vou parar, eu não vou parar. Porque isso é um propósito meu. Com Deus. Eu e Deus. Ai, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Coloque em prática. Reflita sobre a live de hoje. Não deixe o seu casamento escapar das suas mãos. Não deixe. Invista no seu casamento. Invista em você. Invista no seu bem-estar. Seja feliz. Se faça feliz. Tá? Faça um excepcional dia para você e para sua família. E para todos aqueles que se aproximarem de vocês. Tá bom? Ó. Um grande beijo no coração de vocês. Jack tá dormindo aqui, gente. Deixa eu dar tchau. Ah, filho, mamãe cuidou. Minha mãe cuidou eu, gente. Dá tchau, filho. Dá tchau, mamãe. Aí, dá tchau pra galera, meu anjo lindo. Ai, gente do céu, mamãe, cadê eu não? Dá tchau, filho. Tchau, gente. Ó, um excepcional dia, hein? Faça um excepcional dia. Beijos.